criança, logo depois da infância, aí vem a adolescência, um período que está cheio de mudanças nessa criança. São mudanças que alteram o físico, o mental, o social da criança. É uma transição que gera muitas dúvidas. Aos pais, cabe ajudar nesse conflito vivenciado pelos filhos. Para dar algumas orientações, eu recebo a psicóloga Marcela Oliveira Bosaipo, que vai nos ajudar com essa história. Boa tarde, Marcela. Obrigada pela sua presença aqui no Revista. Boa tarde. Conta pra gente, tem uma idade específica, a criança dá sinais no comportamento, no relacionamento, que ela já está deixando de ser criança, está entrando nessa pré-adolescência, vai se transformar no adolescente, daqui a pouco a gente tem um adulto dentro de casa? Sim, não existe uma data específica, existe uma previsão, que é em torno de 11 a 12 anos, que é um período da pré-adolescência. E ela é pontuada, assim, apresenta-se mudanças no corpo da criança, né? Um amadurecimento, inclusive por influências hormonais. E isso gera todo um movimento no corpo da criança, então, de preparação, né? Os pelinhos nos meninos e nas meninas, a menstruação nas meninas, tudo isso característica dessa época. Exatamente, é um momento de preparação para a vida adulta, né? A puberdade situando mais fisicamente e a adolescência mais emocionalmente, psicologicamente, mentalmente e principalmente socialmente. Como que os pais podem ajudar a criança nesse período de transição? Eu costumo dizer, né, que os pais eles revivem a própria adolescência nesse período. Então, é aguentar com firmeza, né, esse tempo de passagem, porque é uma passagem para esse adolescente, é uma preparação para a vida adulta. Então, ele pode auxiliar observando, estando atento, uma presença, mas não uma presença perseguidora, né? Mas uma presença cuidadora, compreendendo esse momento, que é um momento fundamental na formação de um adulto. E como fazer isso, ter essa presença, disputando espaço, por exemplo, com os tablets, com, né, as mídias sociais, com todos esses equipamentos aí que as crianças têm para acessar essas redes e até procurar informações, às vezes, por conta própria, que a gente sabe que não são nada bobos e buscam de tudo. E com isso, assim, para não deixar a cargo de terceiros apenas esse apoio. Eu entendo e eu percebo também na experiência de consultório, experiência clínica, onde muitos pais vêm e trazem casos, né, em alguns casos conflituosos. Nisso que você está falando, limite, estipulando limite. Mas um limite claro, um limite possível para essa criança, né, para esse adolescente. Com tempo, com horário, não excluindo ou tirando, porque nós estamos numa época de tecnologia, né? E isso faz parte do convívio social da criança, ter acesso à informática, à internet, à mídia, mas é o pai colocar limite mesmo, de horário, de tempo, para ele se lembrar das demais responsabilidades, né? Escola. E até que idade os pais podem, digamos assim, podem e devem monitorar mais de perto esse círculo de amizades, o conteúdo do que a criança acessa, né, o do adolescente? Até que idade vai esse monitoramento? A fase inteira, de 12 a 18 anos, 19, 21 anos. Então, não dá para descuidar, não é porque ele está ficando maiorzinho, achar que tem responsabilidade ou tem maturidade. Tem que acompanhar essa fase inteiramente. Mas, como eu disse, né, é um acompanhamento que traz uma segurança para o jovem saber que pode contar com o pai, com a mãe, com esse apoio, né, familiar, mas, ao mesmo tempo, ele também tem o direito e um espaço, uma liberdade para ele se encontrar consigo mesmo, porque é uma formação de um ser humano, né, e nessa fase existem exigências. Por isso que é interessante quando eles se encontram em grupos, eles se distanciam um pouco da família, né, porque eles estão procurando o próprio código de valores, assim, o que eu acredito, o que eu não acredito, o que é do meu pai, o que é meu. O que preocupa mais os pais quando a criança entra nessa fase, né, que vai se transformar no adolescente, está ficando jovem, começa a ter vontades, necessidades, começa a colocar um pouco mais os seus desejos com mais clareza e até firmeza? É a questão da iniciação sexual, né, o medo disso, a preocupação como vai se dar isso, ou é a questão das drogas? Pelo fato da gente ter drogas lícitas também, socialmente, cigarro, bebida, o que assusta mais os pais? Esse movimento de discordar, né, um pouco, até de transgredir algumas regras familiares, é um movimento normal.
Por isso é importante a orientação dos pais, né? Isso causa ansiedade nos pais também. E o que eu percebo, assim, a queixa maior é relacionada à droga, o medo maior. É que esse adolescente entre no mundo da droga. Então, o importante é ter diálogo. E esse diálogo tem que começar quando você é criança, para que ele se perpetue quando você está quando a criança está nessa fase de transição? É um diálogo permanente, mas respeitando o interesse dessa criança, desse adolescente, de acordo com as dúvidas que ele apresente. E num momento assim, momentos naturais, né, momentos do cotidiano mesmo. Essa orientação, né, sempre estar presente, esse olhar cuidadoso dos pais. É importante, tanto para as meninas como para os meninos, que o pai leve, né, os pais levem ao médico, levem, de repente, a um psicólogo, a um terapeuta, para ajudar nessa fase de mudanças? Depende muito, vamos dizer, do grau, né? Do grau de conflito. Porque o conflito, ele é natural e normal, mas às vezes ele chega assim, em índices muito altos. Isso causa uma dificuldade na família. Então, quando o pai percebe, a mãe, o pai, os responsáveis percebem e levam essa criança pelas mãos para receber esse tratamento, né, seja com médico, com psicólogo, por mais que a criança relute, o adolescente relute, principalmente o adolescente, né, ele nega, mas ele percebe como um ato de amor. Agora, a questão do médico, eu digo até pelas transformações hormonais mesmo. Isso é importante que tenha esse acompanhamento. Procure o ginecologista para a menina, os médicos que cuidem de adolescentes, para ter esse cuidado também com o menino, não é? É necessário, né? Exato, porque cria uma intimidade, uma cumplicidade também, né? Porque os pais, eles assim, se colocam ao lado dos filhos, né? E pontuam, eu estou percebendo que você está mudando. E vamos fazer o que é possível para aguentarmos juntos, né? E mudar de uma forma bacana, né? Crescer de uma forma bacana. Eu agradeço muito a sua presença, obrigada pelos esclarecimentos. Sucesso para você, Marcela. Feliz Dia das Crianças. Grata pela oportunidade também de estar aqui. Eu que agradeço.